Aqui do teu lado, Bolsonaro. Marinho está aqui do teu lado e vai te dar um alô. Ô, presidente, sentindo sua falta aqui, viu? Sentindo sua falta, mas você está aqui em espírito. Seus amigos estão todos aqui aguardando seu breve retorno, lhe representando aqui o que você ensinou a todos nós aqui. Abraço forte e um breve retorno. E aí, pessoal, quem é que você acha que vai ser o melhor presidente do Senado brasileiro? Rodrigo Pacheco ou Rogério Marinho? Comente, porque a sua opinião é muito importante. E deixa eu contar para vocês um bastidor. Preocupado com a eleição no Senado, a equipe do presidente Lula chamou os senadores para conversar e garantir a vitória do atual presidente da casa, Rodrigo Pacheco. Essa virada de Marinho fez até a jornalista da Globo News, Andréa Sade, perder o controle enquanto entrevistava o senador. Confere o vexame aí na tela. De volta, e a gente recebe agora o senador Rogério Marinho, do PL, do Rio Grande do Norte, que é candidato à presidência do Senado. Já está aqui comigo. Senador, muito obrigada pela presença do senhor. Obrigado pela oportunidade também. Também dando boa tarde para a nossa Ana Flor, que já está aqui. Senador, queria começar perguntando a respeito do significado dessa candidatura. A gente tem hoje o senador Rodrigo Pacheco, de olho na reeleição. O senhor se colocou como principal adversário, mas o senhor vem de um governo que foi derrotado nas urnas, né, do ex-presidente Bolsonaro, e é um governo de um personagem da extrema-direita. Em que espectro político a gente coloca a candidatura do senhor? Bem, primeiro, a nossa candidatura ela pertence à instituição. É uma candidatura que pretende levar de volta ao Senado da República ao centro das mais importantes decisões que esse país vem passando e vai continuar passando. Nós estamos vivendo um momento de transição política. Nós poderíamos estar em um outro processo, mas nós estamos vendo que há um recrudescimento de um processo onde há uma necessidade de pacificação. Nós acreditamos que o Senado da República, ao longo dos últimos anos, se omitiu, deixou passar e perdeu relevância e importância. E isso foi claramente demonstrado pelo resultado das últimas eleições. Apenas 5 senadores lograram êxito na sua tentativa de renovação de mandato. Seguramente o menor índice de renovação que ocorreu na história recente da nossa República. Há uma dissintonia, uma distância entre o Senado e o sentimento da sociedade. Então a nossa candidatura representa esse resgate. Quanto ao estereótipo de direita, de extrema-direita, né, eu acho que isso deve ser discutido à luz da racionalidade, da razão e de conceitos filosóficos do que é direita, do que é esquerda e o que representa radicalismo, que, por princípio, todos nós repudiamos. Né? Nós achamos que a decisão que move esse país e que move qualquer democracia é no campo da política. É na política, é no debate, é no contraditório, é sobretudo na oposição responsável, né, que nós vamos decidir o destino desse país. E é dessa forma que nós nos colocamos. Primeiro, é importante colocar que não há, de nenhuma forma, né, da nossa parte, o direito, e ninguém pode estar acima da lei, nenhum cidadão brasileiro, inclusive os ministros do Supremo Tribunal Federal, a vontade de ultrapassar a lei. A lei é um consentimento comum e ele é obtido por ocasião da sua validação no parlamento brasileiro, que é eleito pela população brasileira. Então existem instrumentos dentro da lei que são consentimentos comuns que corrigem os excessos. Existe a calúnia, a difamação, a injúria. O parlamento brasileiro tem no Senado da República e na Câmara dos Deputados os seus comitês de ética que precisam funcionar, e aí vem a questão da omissão que falei anteriormente, e a necessidade de restabelecermos a altivez do parlamento para que ele funcione na sua plenitude. Então não há, no nosso escopo, no nosso corolário de leis, né, a possibilidade, aliás, expressamente a vedação, de que se estabeleça a censura prévia contra quem quer que seja, principalmente contra o parlamentar. Aliás, há no artigo 53 claramente uma definição de que o parlamentar é inviolável na sua opinião. Se o parlamentar cometer um excesso,
se use o consentimento comum e a lei que dá previsibilidade, que dá segurança jurídica, que é o escudo para qualquer cidadão brasileiro. E se houver necessidade de alterar a lei, que se o faça pelos consentimentos comuns e não utilizando atalhos. Os atalhos, a história mostra, não levam a bom lugar, não levam a itinerário seguro. Mas se o senhor for eleito, por exemplo, o Conselho de Ética, a gente viu um Conselho de Ética que não funcionou, né, nesses últimos anos e também protegeu senadores da base aliada do senhor, inclusive deixou passar, por exemplo, o caso das rachadinhas, o senador Flávio Bolsonaro. Se o senhor for eleito, o senhor vai defender que todo mundo seja investigado, independentemente de partido? Por exemplo, pegando o exemplo específico do senador Flávio Bolsonaro? Eu pretendo cumprir a lei, né? E cumprindo a lei significa, inclusive, que absurdos como aconteceram no ano passado, e eu vi pouca cobertura ou pouca indignação em relação a essa situação, de que a comissão mais importante do Senado da República, a Comissão de Constituição e Justiça, funcionou apenas 5 vezes no ano. A nível de comparação, na Câmara funcionou 61 vezes. Então, a Constituição mais importante do Senado da República foi capturada por interesses subalternos, que nada tem a ver com o interesse republicano do país. E eu não vi a indignação de boa parte da opinião pública em relação a esse fato tão grave. Agora, o que aconteceu nesses últimos tempos foi uma reação do Supremo Tribunal Federal a atos antidemocráticos, atos ilegais, atos contra a nossa Constituição, né? De você planejar um atentado à bomba no aeroporto de Brasília, feito por bolsonaristas. Isso já está individualizado, já está comprovado que são bolsonaristas, né? Você teve aquela depredação de Brasília no dia 12 de dezembro, no dia da diplomação do presidente Lula e do vice Geraldo Alckmin. Também foi identificado que aquelas pessoas que participaram daqueles atos estavam acampados em frente ao registro do Exército. Na invasão do Congresso Nacional, você teve a participação de bolsonaristas, está comprovado. Tem gente que diz que tem infiltrado, só que até agora a Polícia Federal conseguiu identificar somente bolsonaristas. O senhor acha que o Supremo exagera ao aplicar a lei contra essas pessoas? Essa é a minha pergunta, né? O senhor acha que o Congresso o Supremo está ocupando o papel do Senado ao aplicar punição a essas pessoas de decisões de um ministro, Alexandre de Moraes, que depois são corroboradas pelo plenário da Corte? O senhor acha que num momento em que, infelizmente, a nossa democracia esteve ameaçada, e foi o que aconteceu, o Supremo tinha de não aplicar a lei? Bom, vamos por partes. Primeiro, não é papel do Senado da República punir, processar, investigar ações de quem quer que seja. A não ser dentro... Não, você está perguntando se a ação do Supremo Tribunal Federal afronta o Senado da República, e o senhor deu os exemplos. Eu estou dizendo que essas ações, tanto que o senhor deu o exemplo aí, não tem nada a ver com a atuação do Senado da República. Não é o Senado que tem que fazer o papel de polícia, de judiciário, de Ministério Público. Eu não falei isso. O que eu tenho dito, e vou ser bem explícito, já que o Valdo aqui não entendeu, o que eu tenho dito de uma forma reiterada, eu tenho dito com convicção, que esse estado de excepcionalidade já dura mais de 4 anos, Valdo. Começou em março, vai completar 4 anos agora em março. O senhor disse que eu não entendi. Se você me permitir, eu lhe respondo. Não, só uma coisa, é porque o senhor falou que eu não entendi. Eu entendi. Você faz uma pergunta e ao mesmo tempo você já coloca no contexto uma afirmação no final, ou algumas afirmações que não tem problema, é o seu entendimento. Eu só estou dizendo que o seu entendimento não está correto. Porque eu não estou dizendo em nenhum momento que o Senado está tendo a sua atuação invadida pelas ações que o senhor acabou de colocar. Não cabe ao Senado fazer uma atuação em relação ao que aconteceu no dia 12 de dezembro ou no dia 8 de janeiro. Isso é papel da polícia, dos órgãos de informação, do judiciário, do Ministério Público. Não é por aí, não é isso que eu tenho dito. Meu avô disse naquela oportunidade o seguinte: olha, eu vou para o debate, eu vou para o contraditório, mas não posso impedir que o deputado, no seu conceito de inviolabilidade do mandato, possa se expressar. É essa inércia do parlamento. O senhor me desculpa, o senhor sabe, eu respeito o senhor, a gente tem, é um debate,
Nós somos da democracia, mas só para deixar bem claro, não tem censura prévia em relação ao que o senhor está dizendo. Ninguém está censurando... Nem eu estou dizendo que você está me censurando, eu estou falando, especificamente do STF. O que o senhor falou, um deputado ou um senador é censurado porque não sabe o que vai dizer. Não é disso que se trata. São parlamentares que divulgam conteúdo fraudulento. Desculpa, foi o que o senhor... defendendo o STF. Foi o que o senhor... Não, eu estou defendendo a democracia. O senhor está dizendo que existe uma censura prévia de algo que ninguém sabe o que vai ser dito. Não é sobre isso. Essa afirmação que eu faço. Nós estamos falando de pessoas que divulgam conteúdo fraudulento, incitando violência, incitando golpismos e atos terroristas e por aí vai. Eu não posso crer que o senhor, como um democrata, como o senhor está dizendo que o senhor compactue com isso. Andréia, eu comecei afirmando aqui que na hora em que você começa a usar a democracia para ferir a democracia, tem alguma coisa que está equivocada no processo. Mas o senhor acha Existem consentimentos comuns que são a lei. A lei é a garantia minha, sua e de qualquer cidadão de que nós vamos ter o que a gente chama de previsibilidade e segurança jurídica. É necessário mudar a lei? Tudo bem, vamos mudar a lei. Vamos mudar a lei pelo rito normal. Mas então, que se apresente ao Congresso Nacional a mudança da lei, se instituindo, por exemplo, a censura prévia. Se instituindo, por exemplo, a negação de que você possa falar sobre determinado assunto. E aí, na hora em que o parlamento disser ok, então aí você começa a executar. Mas hoje não existe isso. Mas o parlamentar não tem responsabilidade, então fala o que tem quiser. Tem responsabilidade. O nosso corolário de lei já fala sobre infâmia, injúria, difamação e o Conselho de Ética. Senador, você poderia só me dar um exemplo concreto de uma decisão do Supremo que representou censura prévia a deputado e senador? Um exemplo concreto para a gente analisar. Tem 8 ou 10 parlamentares que foram retirados da rede social. Me dá um caso concreto. Eu não vou fulanizar, eu vou falar do que todo mundo aqui sabe, inclusive os telespectadores da Globo. Não, mas eu queria saber um caso concreto. Não preciso dar um dado concreto. Para a gente poder analisar se aquilo foi censura. É censura prévia na hora em que você impede que a pessoa... Você não está deixando eu falar. Assim, eu quero saber um exemplo concreto. Até, perdão estar falando assim, perdão. Eu só queria saber o seguinte, um exemplo concreto para a gente poder analisar se foi censura prévia ou se foi o que a Andréia falou, um ato em defesa. Porque se o senhor fala de forma genérica, fica parecendo... Vai me desculpar? O discurso, e o senhor está querendo dizer que o senhor não compactua com esse discurso bolsonarista, dos bolsonaristas. Eles falam isso, estão censurando previamente. Aí eles não falam, tratam do caso particular. E quando você vai ver o caso particular, é como o André disse, a gente está falando aqui em defesa da democracia. É alguém que está pregando golpe, é alguém que está pregando desrespeito a decisões do Supremo Tribunal Federal. Então, ele generaliza no discurso, e por isso que eu quero dissociar o senhor. Você está dizendo que não representa e dando oportunidade para o senhor mostrar que o senhor não faz esse discurso bolsonarista, para mostrar concretamente uma decisão do Supremo em que a gente possa dizer, ali teve censura prévia. Olha, Valdo, aí você está numa questão do seu conceito de visão e está interpretando. Eu estou tendo a literalidade da lei. O juiz vai poder interpretar e eu vou poder me resignar pela posição do juiz, mas vou ter que aceitar o que ele falou. Eu não estou aqui defendendo que nós tenhamos a situação de não aceitar decisões judiciais. Dizendo que você pode não gostar da decisão judicial. O direito de espernear existe ainda. Sim, claro. Então, o que eu estou dizendo que é censura prévia, afirmo que é censura prévia, é na hora em que você retira alguém de uma rede social sem saber o que ele vai dizer depois. Porque a lei hoje diz claramente o seguinte, se você profere injúrias, tem lá um tipo penal, você vai lá, tipifica a injúria, entra com uma ação. Se é uma calúnia, da mesma forma. Se é uma difamação, da mesma forma. Se é um parlamentar que tem a salvaguarda, inclusive, da Constituição brasileira, no artigo 53, né, além de todos esses instrumentos, ainda tem o Conselho de Ética da Casa. Fora disso, é uma inovação. E essa inovação ela só poderia acontecer, Valdo e Andréia, se houvesse uma mudança na lei. É isso que eu estou afirmando, e esse é um exemplo concreto. Se há necessidade de mudar a lei, que o se faça de acordo com os parâmetros da Constituição brasileira, da nossa democracia. Que se apresente um projeto de lei dentro do parlamento brasileiro e se mude a forma como a gente está encarando, a forma como as pessoas se expressam. Aliás, esse é um debate que não começou hoje, nem com Bolsonaro. Desde o advento das redes sociais, se trabalha de que forma vai se conviver com essa nova ferramenta. E esse é um fenômeno mundial, não é nosso, não.
Nós estamos no meio do processo porque saímos de um processo eleitoral. Mas esse é um problema mundial e um debate mundial que dura 10, 12 anos. E os países estão tratando isso de forma diferente. Se você pegar a Alemanha, por exemplo, vai dentro dessa posição da Andrea. Se você pegar os Estados Unidos, vai na contramão da posição da Andrea. Então, você tem visões antagônicas no mundo. E que tipo de democracia nós queremos? Qualquer que seja ela, tem que ser precedido de um debate. Eu volto a repetir, você não pode inovar fora da Constituição e da lei, sobre pena de você ter insegurança jurídica, de você causar imprevisibilidade. Se houver necessidade de mudança na legislação em função dos fatos supervenientes, que se faça dentro do parlamento.